A Itália deflagrou uma operação antiterrorista que pode atingir diretamente o Brasil. E até agora, ninguém no governo quer falar sobre isso. O nome da operação é Domino. A polícia e a Guarda de Finança prenderam 9 pessoas e colocaram 3 associações humanitárias sob investigação, acusadas de enviar cerca de 7 milhões de euros ao Hamas por meios de ONGs de fachada. Tudo está sendo investigado pela Promotoria Antimáfia e Antiterrorismo de Gênova. No centro da trama está Mohamed Hanoum, chefe de uma associação palestina na Itália. Segundo os procuradores, ele é visto como vértice da célula italiana do Hamas, que por 20 anos montou um sistema de coleta e remessa de dinheiro disfarçado de doação para Gaza. Até aqui, parece apenas mais um caso europeu de financiamento ao terrorismo. Mas aí entra um nome que conecta essa história diretamente ao Brasil. Angela Lano. Lano é jornalista italiana, diretora da agência Infopal. A casa dela foi vasculhada pela Digos, o Departamento da Polícia de Estado italiano especializado em terrorismo. Ela está formalmente investigada por concurso em terrorismo, acusada de propaganda e de ter recebido cerca de 300 mil euros de uma empresa ligada a Hanoum. E onde o Brasil aparece? Segundo a revista Panorama e um documento oficial do Parlamento italiano, Angela Lano abriu em 27 de março de 2023 uma empresa chamada Infopal em Salvador, na Bahia, e fechou a sociedade em 6 de novembro do mesmo ano, ou seja, um CNPJ relâmpago registrado como empresa de publicação de jornais e sites. A mesma Infopol que na Itália é apontada pelos promotores como peça de máquina de propaganda ligada ao Hamas. E uma Infopol gêmea com o mesmo nome nasce e morre em poucos meses, justamente no Brasil. Isso levantou tantas suspeitas que deputados italianos apresentaram uma interrogação formal ao ministro do Interior, Matteo Piantedosi, pedindo cooperação com as autoridades brasileiras para rastrear o que aconteceu com a Infopal da Bahia, questionando por que essa empresa foi aberta em Salvador, que tipo de movimentação financeira passou por ela. O Brasil entrou oficialmente no radar de uma investigação antiterrorista europeia ligada a financiamento do Hamas. E não é só isso. A cobertura de jornais como Il Giornale e Panorama mostra que o ecossistema da Infopal dialoga diretamente com figuras conhecidas no Brasil, como Said Marcos Tenório, que é o vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o IBRASPAL. Quem é Tenório? Documentos da própria Polícia Federal, na Operação Trapiche, mostram que ele apareceu em chats e relatórios de inteligência no inquérito sobre uma célula do Hezbollah planejando ataques contra alvos israelenses no Brasil. Em paralelo, reportagens brasileiras descrevem Tenório como um lobista do Irã e do Hezbollah no Brasil, com uma longa carreira remunerada no Congresso Nacional, assessorado por partidos de esquerda e articulando aproximação com Teherã. Então, presta atenção no quadro completo. A Itália desmonta uma rede de 7 milhões de euros para o Hamas, com 9 presos e 8 milhões em bens bloqueados. Entre os investigados está Angela Lano, que é a diretora da Infopal, acusada de propaganda e de receber dinheiro de uma empresa da célula italiana. Essa mesma jornalista abre uma Infopal em Salvador, na Bahia, em 2023, fecha em poucos meses e o parlamento italiano quer saber que dinheiro passou por ali. Ao redor dela aparecem nomes que já surgiram em investigação da Polícia Federal sobre Hezbollah no Brasil. Isso não é teoria da conspiração. Está em autos judiciais, documentos parlamentares, relatórios da PF e reportagens de imprensa na Itália e Argentina. Agora vem a pergunta incômoda. Onde estão as autoridades brasileiras? Até aqui, nenhum grande órgão de imprensa no Brasil colocou o dedo nessa ferida com a profundidade que o caso exige. E o governo, que adora falar em soberania quando é para proteger ditaduras amigas, está em silêncio sobre o fato de que um CNPJ baiano está citado num caso internacional de financiamento ao Hamas. Não existe, por enquanto, prova pública de que a empresa Infopal da Bahia mandou dinheiro para o Hamas. O que existe é uma investigação em curso na Itália, um pedido formal do parlamento italiano para cooperar com o Brasil, uma empresa criada e fechada em tempo recorde em Salvador por uma investigada por terrorismo e nomes brasileiros que já apareceram em inquéritos sobre Hezbollah. Mesmo assim, o mínimo que se espera é que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça digam se já receberam o pedido da Itália e o que estão fazendo.
que o Itamaraty explique que tipo de diálogo mantém com as organizações e pessoas citadas nesses inquéritos. E que a sociedade brasileira saiba se o país está sendo usado como plataforma de propaganda, lavagem ou logística para grupos ligados a Hamas e Hezbollah. O Irã usa a Venezuela e a Argentina como nós estratégicos. Agora as investigações italianas e brasileiras indicam que o Brasil entrou também no mapa. E isso tem impacto direto na nossa segurança, na nossa política externa e nas nossas relações com os Estados Unidos, Israel e Europa. O caso está só começando, mas uma coisa já está bem clara. Enquanto o governo Lula posa de defensor da paz, aliados e simpatizantes de grupos terroristas usam o território brasileiro como parte de um tabuleiro geopolítico onde o brasileiro comum é o último a saber. E é precisamente por isso que o tema exige esclarecimentos. Não se trata de acusar ninguém, mas de garantir transparência num assunto em que o Brasil aparece mencionado numa investigação antiterrorista conduzida por outro país. Se depender da imprensa tradicional e do próprio governo, dificilmente você ouvirá falar da empresa baiana citada na investigação italiana sobre o Hamas.